Bom, hoje vamos bater aquele papo, trocar aquela ideia. Hoje eu quero fazer uma afirmação, não é uma pergunta, é uma afirmação. O day trade é jogo e eu quero confirmar isso hoje nesse vídeo. Mas eu quero também botar um pouco do texto e contexto para que vocês entendam um pouco da dinâmica, do processo do mercado financeiro. Mas antes de qualquer coisa, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe com seus amigos, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei a imensa satisfação em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê aquele voto de confiança, dá aquele joinha, ativa o sininho para que esses vídeos, quando eu for fazer um vídeo novo, ele chegue para você, você possa receber uma notificação. Pessoal, quando eu faço a afirmação, eu faço uma afirmativa dizendo que o mercado ou o day trade ele é jogo, a leitura do contexto. O que é uma leitura? Quando se fala muito de leitura de contexto, quando se fala de um texto. Primeiro, quando você fala um texto, você faz uma dinâmica. Agora, quando você faz um contexto daquela história, você quer dizer que aquilo foi contextualizado, aquilo foi simplesmente passado o detalhe ou do porquê que aquilo aconteceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você está no mercado financeiro, você tem várias possibilidades. Então, você tem a price action, você tem só o fluxo, você tem análise por indicadores, você tem, você tem juntando os dois, você tem de tudo. Você tem análise fundamentalista nas ações. Então, você tem, uma série de informações que elas podem corroborar, elas podem contribuir com a sua perda ou com o seu ganho. E aí o que eu quero dizer com isso? Quando você está lá numa operação e aí de repente aquele dia tinha tudo conspirando na sua análise, ou seja, colaborando para que você ganhasse um belo de um gain. E de repente você vai lá e perde. Qual é o contexto daquela operação? Qual é o contexto daquela entrada? O porquê que ela deu errado? Pô, Marcelo, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que por trás daquele candle verde, e isso eu aprendi muito no fluxo, por trás daquele candle verde, daquela barra, aquele candle de força, que muitos chamam de barra elefante, por trás disso aí existe um fluxo, existe um times in trade, existe um fluxo de ordem, um book de oferta. Como é que está a leitura dessa operação? Basicamente, na maioria das vezes eu faço a entrada baseado num rompimento, isso na maioria das vezes num rompimento da VWAP, buscando o ajuste, ou seja, 90% das vezes ele me dá certo. Ele pega lá, rompe a VWAP e aí a próxima parada, na maioria das vezes, nunca, não existe uma ciência exata no mercado financeiro, ele vai buscar o ajuste. Pronto, eu sempre quando isso acontece, eu busco alvos menores, eu busco 250 pontos, 150 pontos, 200 pontos, isso vai depender se existe algum alvo antes desse ajuste. Pô, Marcelo, o que você quer dizer? Eu quero dizer que se tiver um suporte ou resistência antes do ajuste, eu já me protejo ali para que eu não corra o risco dele bater ali e voltar. Pronto, é uma leitura de contexto, uma leitura de texto minha. Agora, qual é a leitura do contexto? É só isso, Marcelo? Não. Por quê? Por que 100%? Senão seria muito fácil, 100% das entradas, 100% do que você está fazendo, era só comprar no rompimento da VWAP, é só esperar o rompimento da VWAP e pronto. Ele simplesmente vai a seu favor. Não, você não basta só isso. Você precisa entender uma série de dinâmica. Como é que naquele horário, naquele momento, naquela situação, naquele cenário onde você vai comprar no rompimento da VWAP. Tem notícia? Não? Ok. É próximo da abertura do pregão da B3? Não, ok. Ele é próximo da abertura do Dow Jones? Não, ok. Existe algum checklist que você precisa ver? Ok.
como tá o Times in Trade, como é que tá a leitura do fluxo no book de oferta, ele está muito cheio, ele tá acumulando para romper ou não. Porque sempre rompe, sempre acontece? Não, não existe um sempre no mercado financeiro. E é essa a leitura do contexto, é o porquê que você está fazendo aquela entrada, é o porquê que aquele momento você vai dar um comprar ou dar um vender. Então, poxa, porque eu ouço muito, tá? Eu ouço muito de maneira geral. Qual é o seu setup? Simples, ele não tem. Todos os operacionais funcionam, mas todos os operacionais eles não perdam, porque tem uma leitura de contexto por trás. Marcelo, então você faz a leitura do contexto e você vai lá e sempre dá certo? Não, não. Tem N motivos. Cara, tem, por exemplo, fundos que operam no índice. Cara, e se ele estivesse se desfazendo de uma posição no momento em que eu quero comprar? Eu não tenho como prever esse movimento. Então, esses movimentos são movimentos que por isso que você precisa se proteger. É por isso que o gerenciamento de risco ele é tão importante e ele é tão... o processo mais importante na sobrevivência do trader ou do cara que quer ser day trade ou o cara que quer ser trader no mercado financeiro. Então essa proteção ela é importante por isso, porque você nunca sabe qual será o próximo movimento. Você prever que tudo vai dar certo, ela depende de uma série de fatores. Ela depende de uma série da dinâmica do processo. Então, por exemplo, cara, na maioria das vezes dá certo. Mas já aconteceu de eu tomar o loss, de dar errado, de eu ser violinado, de não acontecer o meu gain, dele não ir no ajuste. Já aconteceu de eu achar que ele vai no ajuste, ele chegou próximo do ajuste e voltou tudo, eu tomei o stop. Pronto. Aí você precisa se proteger. Ponto 1. Cara, a dinâmica, você precisa entender a dinâmica do processo. Você precisa entender a dinâmica do todo, a dinâmica de toda a história. Como é que está o fluxo de ordem? Para quem não entende, estude. Eu não estou aqui para ensinar, não sou o melhor professor de fluxo de ordem. Eu sou um aprendiz como todo mundo, mas leia, entenda, estude um pouco sobre o fluxo de ordem. Cara, você... Agora é só fazer isso, Marcelo? Não. Olha se realmente qual é a região que aquela entrada está dando, o que está acontecendo naquele momento. Todos esses elementos, eles são importantes. E se proteja, Não perca a cabeça porque deu errado, não perca a mão porque deu errado. Por quê? Eu falo toda vez isso e eu sei que eu sou, cara, massivo nesse processo. Todo setup dá certo, depende da disciplina, todo setup todo operacional, eu falo setup, mas é operacional. Todo operacional dá certo, depende da disciplina, se você for disciplinado. Todo operacional, ele tem stop, mas depende muito do que vai acontecer naquele momento. Ou seja, são eventos momentâneos e que pode acontecer uma vez na vida, 2 vezes no mês, ou na vida não no mês, ou 3 vezes no mês, e que, cara, pode ser que não aconteça mais. Então, são eventos naquele momento. Por isso que você ter um operacional é importante. Então, segundo, entender se você está apto, se você aquele operacional ele está legal para você. E terceiro, se proteja. Sempre se proteja. Stopzinho técnico, qual o tamanho? E quinto, não esqueça de entender o contexto daquela entrada. Não esqueça de entender o que faz você entrar naquele operacional que você estudou. É só ele rompeu a VWAP, eu entro, pronto, acabou? Não é só isso. Como é que está o contexto da história? Sempre vai dar certo? Não. Sempre vai dar errado? Não. Alguns dias vai dar muito certo, outros dias não vai dar muito certo, daí vai. Essa é a profissão que nós escolhemos. Essa é o mercado, a dinâmica que nós escolhemos. Bom, obrigado para quem chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido.
Tive ausente esses dias porque eu estava muito gripado, colocava alguns stories, mas com muito sacrifício. E agora estou voltando com a minha rotina de fazer conteúdo. É bom que nesse tempo eu operei, não conseguia falar porque eu estava com a garganta ruim, eu anotava e mandava. Mas galera, obrigado por tudo, espero que o conteúdo tenha contribuído, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, coloca um comentário que eu respondo para vocês. Beleza? Obrigado por tudo e fui!